Na verdade, os maiores problemas que existem na dupla é essa questão de querer controlar a qualquer custo. Na verdade, o cavalo Hum. não deve ser controlado, o cavalo tem que ser guiado. Quando o cavalo começa a puxar boi, cara, é como se fosse, sei lá, o comportamento muda de uma forma. Todos os cavalos, a maioria começa bem. O que eu faria se eu fosse tentar treinar um cavalo mais para vaquejada? Primeiro que eu não treino Uhum, cavalo, né? Eu domo cavalo. Mas se fosse um sim. cavalo domado e direcionado para treinamento de vaquejada. Uma pessoa que trabalha comigo, ele tratava, e aí ele fez vários cursos e tal. E tem um potro meu que ele tá treinando agora. E não tem nenhum cavalo que tenha um controle de velocidade que ele tem. Não tem nenhum lá que derruba muito mais boi, enfim. Não tem hoje na fazenda. Esse é o potro, ele não derruba boi ainda. Mas a forma que ele domou, que foi totalmente diferente, muito mais consciente. Essa questão de apresentar o boi foi totalmente diferente da maioria dos cavalos que estão lá. E quando agora a gente começou a correr boi sem esforçar, sem puxar, que seria o esteira, só do lado. E para mim é sensacional, véio. Para mim deu assim, cara, disse assim, a doma realmente a forma mais lenta, que é mais lenta, essa forma de domar, realmente dá um resultado bem melhor. Só que isso ainda me deixa com pulga na orelha, porque a maioria dos cavalos, mesmo que não tenha esse call sense, esse controle de velocidade que esse potro tem, que para mim talvez seja mais fácil, porque ele já está mais evoluído nessa questão. Mas quando o cavalo começa a puxar boi, cara, é como se fosse, sei lá, é, o comportamento muda de uma forma. Todos os cavalos, a maioria começa bem, mesmo que não seja com tanto controle de velocidade, mas a maioria dos treinadores conseguem começar um cavalo, alinhar um boi bem. E o cavalo faz a manobra de sair e correr, mas quando o cavalo começa a pegar peso, é aí que você vê, muda totalmente o comportamento daquele cavalo. Tem uma coisa que tem um treinador que se chama Júnior Santana, e ele meio que teve essa ideia de introduzir a carga que o cavalo de vaquejada pega de forma gradual também. Uhum. E isso é uma coisa que deu muito resultado já lá, eu vi, que seria você pôr um protetor que você vai pondo ligas e vai pondo uma resistência cada vez maior e você vai fazendo de forma gradual. Então isso é uma Uhum. coisa que já ajudou demais. Porém, quando você começa a pôr essa carga mesmo gradual, o cavalo tende a criar uma ansiedade enorme daquela área que ele vai correr ou fazer força. Então ele Uhum. ou quer passar do boi, ou ele não quer ficar perto do boi, ou ele começa a querer olhar para o boi e se afastar cada vez mais. Então, isso é uma coisa que me deixou com a pulga danada na orelha. Como é que eu conseguiria evitar essa ansiedade, mesmo mesmo assim ainda conseguir introduzir esse treinamento final, que seria ele mudar de direção, fazer, acelerar, correr e carregar uma carga. Eu não sei se existe resposta e é muito difícil você, às vezes, dar resposta quando você não está, lógico, Uhum. inserida, mas eu tô jogando lá aqui uma coisa que é o que mais acontece. Tipo, a maioria dos pontos de vaquejada, mesmo que não tenha certas qualidades, por exemplo, de tanto controle da velocidade, começa muito bem, mas a puxada do boi é tipo um turning point, tipo, muda muito. Sim, tem que lembrar, na verdade, que acontece ali, acontece uma adrenalina muito grande. Então, é um pico de adrenalina enorme para tudo que é lado, além de ser o boi caindo e coisa, e correria na volta e gritedo, e, né, ainda mais quando é competição. Ui. Então, é muita coisa para um cavalo. Uhum, E qual que é a questão que mais me pega, assim, sobre isso, tá? E agora eu não vou pensar como treinadora de cavalos, vou pensar como atleta. Como uhum, atleta de 100 metros com barreiras que eu fui. uhum, Eu treinava, tipo, chegava às vezes, eu competia todo final de semana, basicamente. A única vez que eu corria 100 metros com barreiras, que era a prova, era no final de semana.
Durante a semana, eu não treinava a prova inteira, eu treinava pedaços técnicos. Então, quantas vezes esses cavalos são, a partir do momento que começam a derrubar o boi, começam a carregar mesmo peso, quantas vezes eles fazem trabalhos técnicos direcionados? E quantas vezes eles fazem a prova inteira? Né? A prova inteira, vou falar assim. Eu acredito assim, ó, um hábito é criado a partir do momento que ele é repetido várias vezes. Então, claro, vai criar uma ansiedade muito maior, vai criar algo assim que o cavalo vai chegar ali, ele sabe que ele vai ter que fazer muita força. É uma força de tração gigantesca que ele vai ter que fazer. Então, ele já vai para lá com mais ansiedade para fazer logo ou querendo sair para não passar por aquilo. Porque ele já passou por aquilo tantas vezes e foi ruim todas as vezes. Porque não vamos falar, o cavalo adora derrubar boi. O cavalo, sabe o que é, gosta de pastar. É isso que o cavalo adora. O cavalo adora ficar quietinho no canto dele, pastando bem quietinho. É isso que o cavalo gosta. Então, o que eu faria? O que eu testaria? Eu testaria alterar a forma de treinamento desse cavalo desde o início. Testaria fazer trabalho trilhado, testaria começar a pegar carga, a diminuir, enfim, fazer com carga maior um dia, carga menor no outro dia, começar, não sei se dá para fazer isso, mas com bois um pouco menores, enfim, e fazendo de uma forma assim, e olha, fazer o treino máximo, que seria derrubar o boi de vez em quando, não sempre. Dá para ver até, ó, vamos entrar em outra modalidade que daí eu tenho certeza do que eu tô falando, que é nos atletas olímpicos. Atleta olímpico de hipismo, por exemplo, a altura é 1,60 m. Os cavalos, quem foi que foi a Luciana Diniz, eu acho que ela estava falando esses tempos, que os cavalos dela treinam salto, e assim, não treinam todo dia da semana, e eles treinam para 1 metro, 1 metrinho, porque eles têm a potência, mas o treino deles é técnico. Eles precisam de muita técnica, não força. A força eles têm, eles já trabalharam a força. Então eu acho que o erro maior é ficar nessa, derrubar boi, derrubar boi, derrubar boi, ficar assim, ai, vai lá, esteira, daí vai lá e faz, sei lá, fica na cancela ali, esqueci o nome que eu chamo de brete, mas fica ali e daí sai, e daí pega boi e volta e faz de novo. O maior erro que tem dos laçadores aqui do sul é isso, eles vão lá e fazem 60, 80 armadas. E daí chega o cavalo e começa a sapatear do lado do brete. E ele quer sair que nem um doido. Porque ele sabe que vai ser um momento de ansiedade e eles fazem isso 60, 80 vezes em treino e o cavalo fica parado a semana inteira, às vezes. E final de semana querem correr. E daí estoura cavalo, e daí cansa cavalo, daí a gente entra no comportamento equino. Aprendizado por associação, mas adora economizar energia. Tu usa essas duas coisas, associação com gasto de energia e com adrenalina e com loucuragem na volta. O cavalo odeia barulho, odeia esse monte de fuzuê. Então, o cavalo é um bicho muito pacífico, muito calmo. É uma coisa que precisa ser introduzida e acostumada aos poucos. Então, eu acho que é um conjunto de tanto de pegar o cavalo já de doma e no meio da doma já introduzir o boi, acelerar as coisas. O que eu faria se eu fosse tentar treinar um cavalo mais para vaquejada? Primeiro que eu não treino cavalo, né? Eu domo cavalo. Mas se fosse um cavalo domado e direcionado para treinamento de vaquejada, eu ia apresentar boi e eu ia fazer, se tivesse mais bois, né, na fazenda, algo assim, eu iria trilhar um monte de boi. Trilhar, trotinho, ficar ali tranquilo, sabe? Daí parar do lado do boi, daí depois acelerar e correr atrás de um e parar lá do lado do boi. E eu ia fazer muito assim, um treinamento para não ser um cavalo que só corre em pista também. Porque tem muito cavalo que é domado para laço, e aí eu tô falando de laço porque é mais a minha experiência. Cavalo que é domado e treinado para laço, que se tu tira de dentro de uma pista, ele não faz nada. Porque ele só sabe correr reto e abrir. É só o que ele sabe fazer. Sabe o que eu tô falando, né? Eu acho que tu já viu cavalo assim. Sei, demais. Nossa, cara, eu ia te mostrar umas coisas vaquejadas, mas eu acho que nem precisa mostrar, porque tantas coisas que eu ia te perguntar de alguns casos que eu separei, já foram respondidos. E me deu muita ideia, enfim, uma ideia mais ou menos na sua linha. O Júnior Santana, o treinador do vaquejada, ele deu uma ideia que é fantástica, que é, na verdade, as pessoas no vaquejada, quando a gente faz treinamento do cavalo correr, mesmo quando ele não puxa o boi, a gente corre e a gente bota a perna para o cavalo correr mesmo. E quando ele chega do outro lado da arena, a gente ainda bota para o cavalo correr mais. Então, o que é que ele falou? Não, eu não faço isso. Na hora do cavalo abrir, ele abre, e aí eu tiro ele reto e ele para
de frente com outro muro da arena, e ali ele para. Se o cavalo fez certo, veio perto do boi, abriu e correu, chega lá e ele para. Ele disse, eu quero associar um ponto, eu quero que você saiba que naquele ponto ali, ele vai ter o descanso. Eu quero que ele chegue ali cada vez mais rápido para ter descanso. Uhum. Ele usou essa questão do comportamento, e eu vi isso. Eu senti isso quando eu montei, quando eu fui para o Brasil. Eu apliquei isso. E o interessante é que eu apliquei 1 mês e meio, e 2, 3 meses eu voltei para o meu ambiente, que o ambiente fazia. E é interessante, tipo, você tem que, enquanto você não tiver isso realmente inconsciente de fazer essas coisas, é bom você revisitar. Com tudo, com curso, com qualquer coisa, porque ainda tem muito aquela raiz minha de não, o cavalo tem que abrir, tem que correr mesmo, sem parar. Mas não, quando eu cheguei, que eu fazia isso, e eu dava 1, 2 minutos de descanso, eu estava correndo muito melhor no cavalo. Eu estava muito mais controlado antes daquela área, porque ele sabia, eu vou chegar e eu vou correr mesmo, porque eu chegar ali eu vou ter 1, 2 minutos de descanso. E quando, principalmente no nosso treino, a gente tenta tirar um boi no cavalo, faz essa questão, pede para ele correr, e ainda volta, já volta andando e vai correr outro boi. É mais ou menos assim, na vaquejada. Então, agora, cada vez mais, depois dessa nossa conversa, eu estou entendendo a importância de você deixar claro a comunicação de alívio, de pressão, e usar o que ele é na natureza. Por exemplo, ele economiza energia, ele não quer correr. Então, a gente pode trazer isso para o nosso favor. Bora Com associar um certeza. ponto ali. Massa. Cara, tá muito. Então, tem uma dúvida. Eu sei que a gente já conversou pra caramba, né, Paulo? Você deve estar doido pra dormir, tá tarde aí no Brasil. Capaz. Mas, escuta, tem uma coisa que você postou e eu fiquei muito interessado. Tem um cavalo turrido que você falou lá com. Acho que você estava até com a dona daquele cavalo, da forma que ela pegava no arreio e você tava pegando, o cavalo tava baixando, tava meio que levando ela. E eu achei muito massa, porque acontece muito isso na vaquejada, do cavalo baixar e levar, meu amigo, e vai embora, e você perde boi, e você. Enfim, a minha pergunta é um pouco fora disso, mas eu tenho várias perguntas. Uma é mão pesada, mas é meio que associado. Eu queria saber quais reações, por exemplo, se tem como a gente descrever reações que o cavalo, por exemplo, está incomodado com a arreio. Às vezes a gente coloca um arreio e não dá certo. E o cavalo dá sinais, mas quais são os sinais? Como é que a gente pode, de certa forma, identificar, interpretar quais são esses sinais que, por exemplo, é um arreio que um cavalo que não gosta de sair da boca, e a gente põe um bridão com, sei lá, com aquela curvatura do tamanho do mundo e está pegando sair da boca. Como o cavalo reflete isso? Quais são os sinais que ele pode dar e a gente começar a identificar que não está gostando, que está incomodando, e a gente começar a reagir através dessa identificação. Então, tá falando para qualquer modalidade ou o quê? Para Porque assim, qualquer ó. modalidade. Na verdade, a gente usa muito, sabe a professora que você falou? Da vaquejada, que é um brete. Geralmente é só um hackamore que a gente coloca mais embaixo ainda. A Então, o que professora, né? acontece? Eu nunca vi a foto de um cavalo, de uma vaquejada, o vídeo, em que o cavalo não estivesse sentindo dor. Hum. O que acontece? Isso eu tô falando, não tô falando por preconceito Sim. nenhum, não tô falando nada a ver. Eu tô falando por ciência básica, tá? Anatomia. Uhum. O cavalo, a parte mais sensível do cavalo não é a boca. Na verdade, a boca é a parte mais forte que o cavalo tem. É uma das partes mais fortes. Tanto que, assim, ó, o cavalo, quando ele aprende a carregar na embocadura, esquece, ele te arrasta para onde ele quiser. Mas o que acontece? O focinho do cavalo, o osso nasal, ele é assim e ele afina quanto mais para baixo. E quando tu coloca a cortadeira, a professora, enfim, mesmo que seja só de ferro, ali naquela pontinha daquele osso, que é onde vai a professora, eu não sei nem porque tem esse nome, mas onde vai ali. Nem eu sabia, professora, na verdade. Chama brete.
Lá. Então, aqui se Na chama de minha- professora, né? Todo mundo conhece por uhum, professora. uhum, Mas, uhum, enfim, a cortadeira em si, não sei. Coloca uhum, ali e eu nunca vi um cavalo sem uma lesão no focinho, utilizando aquilo. Sempre fica a marca. Até porque fica. muito se faz força, fica a marca. E daí a gente já entra, o cavalo não funciona bem com dor. Ele até se submete, mas o momento que ele revidar aquilo, esqueça. São animais muito fortes, né? Eles são, bom, enfim. Mas o que acontece? Tu vê pela expressão facial, isso é mais fácil mostrar com imagens ou até apontando, porque Uhum. assim, se eu te contar que o cavalo tem mais expressões faciais que o cachorro, tu acredita? Não, eu não Porque consigo ver isso. porque as pessoas não são treinadas a ver isso. Mas tu enxerga um cachorro triste de longe. Agora tu não Sim. enxerga um cavalo triste. Por quê? Depois que eu aprendi a ver isso, eu não consigo mais assistir desfile de cavalo. E tu imagina que aqui no Rio Grande do Sul o que mais tem é desfile de cavalo, né? Eu Uhum. não consigo. É cavalo em pânico, é cavalo ansioso, é cavalo triste, é cavalo nervoso, cavalo apático, é tudo que tu pode imaginar tem. Então, assim, o cavalo sentindo dor, tu vê na cara. Eu, pelo menos, eu vejo na cara dele. Mas tem várias outras expressões, né? A dilatação da narina, o olhar arregalado, aqui vai ter contração da musculatura aqui do zigomático, enfim, vai ter contração da musculatura em volta dos olhos, as veias mais saltadas. Depois a gente pode pegar umas imagens aí, eu te mostro, a gente avalia, eu Uhum. aponto para ti e tal. Uhum. Mas a tensão também aqui do pescoço, a tensão, ele invertido, tu vê muito cavalo que eles até flexionam o pescoço, mas eles mantêm mais alto assim, ó, tempo inteiro Uhum. tenso. E Uhum. qual que é o problema do cavalo que inverte o pescoço? Baixa a Ó. coluna. Hum. Baixando a coluna, ele fica com as vértebras expostas à sela. A sela de vaquejada pega bem na lombar com todo o peso do cavaleiro. O que acontece? Dor na coluna. E além do que, o cavalo com a cabeça alta, a coluna baixa, ele afasta mais os pés debaixo do corpo. Cavalo que afasta o pé debaixo do corpo tem menos impulsão. Então, olha a carreta que vai isso aí, né? Vai uma coisa interferindo na outra. Cavalo, fala de novo. Cavalo que, que põe o pé debaixo do corpo teria menos impulsão? Tem mais impulsão. Mas o Tem que mais. acontece? O cavalo tem mais. O cavalo que Uhum. inverte o pescoço, ele baixa a coluna e afasta os pés das mãos, no caso. Uhum. Ele Uhum. afasta. Uhum. Então ele não entra tanto. Imagina a impulsão que um cavalo tem se tu consegue engajar assim, envergar a coluna dele. Uhum. Ele vai lá embaixo. Tanto que assim, os cavalos de rédea, se tu for olhar, eles esbarram e eles fazem isso aqui, ó. A sela levanta um tanto, assim, porque eles envergam um monte a coluna. Eles têm uma mobilidade incrível de coluna. Mas daí é aquela coisa, é ensinamento de toda a base, né? E vai indo. Nossa, cara, tá dando. Tá acelerando aqui minha cabeça. O que você tá falando e eu tô tentando. Eu tô enxergando muita coisa e tá gerando mais dúvida ainda. Porque, assim, é bom conversar com pessoas que entendem muito do cavalo em si. Porque eu acho que o grande problema. Eu tô falando da vaquejada, porque, enfim, mais uma vaquejada mesmo. Várias coisas eu aprendi, sei lá, apesar de eu ter contato com cavalo igual você de novo e tal, eu fui pouco apresentado a questão do cavalo, o que é o cavalo na natureza, como é que o cavalo reage, o que é que o cavalo pensa. Essa questão anatômica é uma coisa super nova para mim. Até agora eu estava imaginando. Essa envergadura, por exemplo, cavalo de rédea dá quando eles barram. Essa seria favorável para o cavalo ter mais impulsão ao correr? Porque, por exemplo, quando você vê o cavalo que você solta, que ele corre, geralmente quando ele vai correr, ele meio que levanta um pouco à frente, não? Ele meio que põe os pés aqui. Quando você solta, ele dá aquela carreira no piquete, não sei. Eu tô meio Tá, que... mas sabe por quê? Tá, Porque a ah, força do cavalo está assim, em torno de 60% nas mãos. Porque o maior peso dele está na frente. Então, o que que se faz com o cavalo de rédeas? Tu ensina ele a transferir o peso para trás. Então, por isso que tu consegue ter mais controle. Não sei se tu já viu, mas tem uns vídeos incríveis, assim, de rédeas dos cavalos galopando numa velocidade.
mas tão pequena, que ele precisa ter muita força de posterior para conseguir. Ele galopa numa velocidade de quase um cavalo ao passo. Então, é muita força que ele precisa ter, entendeu? Então, o que acontece? Ele possui mais controle. Então, um cavalo de pismo, por exemplo, que precisa saltar, né? Porque falam, por que o sapo salta tão alto? Porque os pés estão embaixo do corpo. Então, ele vai lá e faz uma alavanca e sobe. O cavalo, se ele aprender, ele vai dar aquela puxada com a frente, mas se ele aprender a se empurrar, porque o cavalo ele tem tipo um sistema de polia na parte traseira dele, né? Então, ele vai levar, e o jarrete, pode ver, o jarrete dele faz assim, né? E ele faz tipo uma alavanca. Então, ele se impulsiona, diferente das mãos dos anteriores, que ele tem que se puxar. Então, para puxar, ele faz muito mais força do que para impulsionar. Do que Então, na impulsionar. verdade, tu transfere isso. Então, por que o cavalo levanta? Porque ele vai começar a fazer força, ele vai se contrair todo e vai fazer isso aqui. Diferente de empurrar. Ele vai se dar uma puxada, mas depois ele vai só para frente, assim. Então, se ele tiver com mais controle, mais fazendo impulsão, que não é impulsão, na verdade, o pé empurra. Se ele tiver mais no posterior, atrás, posterior. Traseiro, posterior, seria melhor para ele correr, né? Seria melhor, sim. Até para, assim, seria melhor, digo, ele consegue correr muito melhor, ele consegue desenvolver a velocidade muito melhor. Velocidade muito melhor. Ele é desenvolvimento, sim. E é isso que a gente vê na vaquejada. É isso que você vê com os cavalos que a gente fala abrir também na vaquejada, que o cavalo, como o laço, ele abre aqui, né? O laço ele abre e para, né? O nosso ele abre, muda de direção e corre. O cavalo abridor de boi, que a gente chama, seria isso. Você vê que o cavalo, ele meio que se deita e a frente dele, ele tá fazendo força com os pés tá bem equilibrado. O cavalo que geralmente não abre, você vê, ele tá com as pernas abertas, assim, igual um pato. O outro não, ele tá com as perninhas aqui bem embaixo, assim. A mão tá lá e ele tá meio com a frente assim. Então tá todo, você vê o pé jogando o cavalo para frente. Mais ou menos isso. Mas você ficou falando e eu fiquei tentando realmente enxergar para assimilar, porque, cara, eu tô aprendendo muito sobre cavalo, porque o meu foco mais é principalmente o atleta, o cara que monta e, enfim, o que ele precisa fazer lá, mas sem dúvida nenhuma essa questão no geral que é de entender do cavalo é uma coisa que eu acho que pode, é um game changer, pode mudar muito, porque principalmente que a gente tem que controlar o cavalo, a gente tem que controlar o cavalo e cavalo vaquejada não é ensinado com tanta calma para a gente ficar de um lado do boi e tem a questão da ansiedade, cavalo, igual você falou. Às vezes você tira 4, 5 bois, 6 bois, pesado, cara. O que é que o cavalo vai pensar? Sim. E, na verdade, tu falou uma coisa muito importante que eu rebato um pouco, na verdade. Aquela questão, a gente tem que controlar o cavalo. Na verdade, os maiores problemas que existem na dupla é essa questão de querer controlar a qualquer custo. Na verdade, o cavalo não deve ser controlado, o cavalo tem que ser guiado. Porque, na verdade, é uma dupla, é um conjunto. Então, normalmente, quando acontece a tensão do cavaleiro, né, enfim, da pessoa que está montando, é porque essa pessoa, primeiro, ela fica com essa coisa, tem que controlar, tem que controlar. Então, ela fica tensa aqui, esse braço parece uma marreta, né, que não solta nunca. Então, tá ali segurando o tempo inteiro, o cavalo enlouquecendo lá na frente, mas ele tá aqui. Ele tá preocupado com o que as pessoas na volta estão pensando. Então, eu tenho mais isso aí, dele tá inseguro, tá ansioso, tá querendo controlar e ele não abre mão do controle. E, na verdade, o trabalho junto com o cavalo flui quando tu abre mão do controle. Tu deixa ele ser as tuas pernas e tu é o guia. Então, assim, quando entra num trabalho em conjunto mesmo, é quando a coisa flui. Perfeito. Cara, eu não sei se você já viu vaquejada, mas eu vou te mostrar, quero te mostrar os vídeos de vaquejada até para você ver, cara, sei lá, alguma coisa está errada aqui, que é um vídeo da GoPro, dá para ver realmente o montador, eu, lá, e eu vou te mostrar um cavalo, por exemplo. O cavalo em casa, na castela, só tira gosto certo, super calmo, não mexe o pé. Aí na corrida, o cavalo muda. Tipo,
no sense. E foi uma coisa que eu voltei para cá e eu ainda fiquei. Uma das coisas que eu percebi, que eu ainda consegui racionalizar, foi que a porteira lá geralmente agora é fechada nas competições. Então o cavalo nunca nem vê o boi. Então abre a porteira, o boi vem de vez. Uhum. Eu racionalizei que pode ser isso, mas pode ser outras coisas. Mas eu quero te mostrar